Quarta-feira, dia de Santa Teresa de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Eu já te peço inscrição no canal, já clique em gostei agora no início do vídeo, depois você deixa um comentário para me ajudar. Queridos irmãos e irmãs, vamos ao Evangelho que está em Lucas capítulo 11, versículos de 42 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, dois grandes pontos para nos ajudar na nossa oração de hoje. O primeiro deles está no dízimo e na nossa vida cristã do cotidiano. Veja que no versículo 42, nosso Senhor diz: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. E aí Jesus complementa: vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Amados irmãos e irmãs, estes homens que eram exímios seguidores da lei de Deus, homens que calculavam os passos no dia do Shabat, ou seja, no dia do sábado, homens que devolviam o dízimo de tudo, da hortelã, da arruda, de todas as ervas. Mas Jesus está danando com eles, chamando a atenção deles, porque eles não estão praticando a justiça e o amor de Deus. Amados irmãos, nós corremos o risco de cumprir rituais externos. Lembra? Essa semana nós já estamos meditando sobre isso. Corremos o risco de cumprir rituais da nossa fé. Ajoelhar, rezar o terço, põe véu, tira véu, consagra a Nossa Senhora, entra na igreja, faz a genuflexão, ajoelha aqui, ajoelha acolá, faz cara de piedade. Mas às vezes nós deixamos de lado a justiça e o amor. A justiça na Bíblia é cumprir a vontade de Deus na sua totalidade. Não é escolher aquilo que eu acho mais fácil, mas é cumprir tudo aquilo sem escolher o que eu vou cumprir. O Senhor está me pedindo para seguir os 10 mandamentos, então vamos lá. Significa que eu vou cumprir sempre? Às vezes eu vou deslizar, mas atenção. Uma coisa é o deslize, outra coisa é a premeditação do erro que nós vamos fazer. Cumprir a justiça de Deus, cumprir a vontade de Deus, significa fazer uma caminhada de santidade para sermos justificados por Jesus Cristo. Cumprir a justiça e o amor de Deus. O amor não é sentimentalismo. Amor, em Deus, nós precisamos olhar para a cruz e compreender que o amor de Deus manifestado em Jesus é a nossa crucifixão junto com o Senhor. Então, meu irmão, não vai adiantar eu cumprir rituais externos se eu não cumpro a vontade de Deus e se eu não faço sacrifícios por Deus. Agora veja, Jesus está falando diretamente do dízimo. Eu devo devolver o dízimo? Claro que sim. Procure a sua paróquia, vá na sua paróquia, devolva o seu dízimo e já faça uma correção. Cuidado para nós não falarmos de pagar o dízimo. Ah, padre, mas aí no Evangelho, Jesus está falando de pagar o dízimo. Eu sei, mas entendamos o seguinte: nós devolvemos uma parte do que Deus nos deu. Quanto é, padre? Bom, de forma geral se diz de 10%, mas eu sempre gosto de dizer que a partir do Novo Testamento, essa limitação dos 10% foi alterada na medida em que eu consigo devolver. Então, eu acho que não estou falando besteira. Veja, se você consegue 8%, devolva 8%, mas seja fiel. Se você consegue 5%, devolva 5%, mas seja fiel, meu irmão, minha irmã, e junto com essa sua fidelidade do dízimo, acrescente a justiça e o amor de Deus. Quantas pessoas às vezes dizem: não vou na igreja, mas eu devolvo meu dízimo, tá bom. Não tá bom.
Ah, eu não vou na igreja, mas eu sempre dou uma bezerra na festa do padroeiro, mas eu não devolvo meu dízimo também não, já dou a bezerra, tá bom? Bom, não tá bom, não tá bom. Claro que cada um tem as suas condições e vai analisar o que pode devolver e devolver sem constrangimento. Mas nós não podemos dissociar a devolução do nosso dízimo, da nossa vida de igreja e da nossa vida prática. Eu devolvo o dízimo, mas sou um péssimo marido. Eu vou na igreja, mas não devolvo o dízimo, sou uma péssima esposa. Precisa existir esta união entre a devolução do nosso dízimo, a nossa prática religiosa e a nossa vida prática cotidiana, porque senão tudo que eu estou fazendo vai ser vazio. Segundo elemento, versículo 46, Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei. Então, se eram os fariseus, agora os mestres da lei. Porque colocais sobre os ombros dos homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Meu irmão, minha irmã, o perigo aqui da dissociação entre o que eu ensino e o que eu pratico. Veja, nós precisamos ensinar a verdade? Claro que sim. É o meu papel ensinar para vocês a verdade enquanto padre. Você é mãe, você é pai. Você tem que ensinar a verdade. Que verdade, padre? A verdade do Evangelho. Do Evangelho. Junto com ensinar a verdade de nós que ensinamos algo a alguém, nós precisamos ensinar a verdade do Evangelho e nos esforçarmos para viver o que estamos ensinando, para nós não cairmos no pecado da falta de coerência de vida, termos uma vida dupla. Repito o que eu já falei no ponto anterior. Significa que sempre eu vou manter tudo 100%? Óbvio que não, a gente não consegue o tempo todo. Mas veja, repito o que eu já disse, uma coisa é o deslize, uma coisa é eu ter caído, outra coisa é a premeditação do deslize, que já não é mais deslize, é de fato falta de compromisso, hipocrisia, falsidade da minha parte. Logo, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para este texto do Evangelho e essa semana nós vamos ver a necessidade desta coerência. Amanhã Jesus também vai pegar no nosso pé sobre essa coerência de vida que nós precisamos ter. Ontem também nosso Senhor falou. Então vamos analisar a nossa vida. Nós não podemos ser cristãos relaxados. Precisamos pegar, mudar o nosso coração, mudar a nossa vida, cumprir sim as práticas de piedade, viver a nossa fé, participar das missas, confessar os nossos pecados, devolver o nosso dízimo e junto com isso praticar a justiça, ou seja, cumprir a vontade de Deus, o amor de Deus, ou seja, o meu sacrifício por alguém. Junto com isso, quando eu estou ensinando algo a alguém, eu preciso não exagerar no ensino, mas dizer a verdade, nua e crua, e custe o que doer, dizer com caridade a verdade que eu vou pregar. E junto com isso, mais uma vez, viver o que eu estou pregando, me esforçar para viver o que eu estou pregando. Que a Virgem Maria interceda por nós, que Santa Teresa de Jesus interceda por nós, ela que lutou pela reforma dos conventos, dos Carmelos, para que as irmãs pudessem ser coerentes no seu modo de vida. Inclusive essa reforma dos Carmelos, dos conventos, chegou no ramo masculino também. Então essa mulher que fez este grande trabalho de fazer com que aqueles que se consagram a Deus sejam coerentes, que ela inspire você também, que ela te inspire, você que é casado, você que é solteiro, eu que sou padre, as religiosas, religiosos, a sermos coerentes com o evangelho que nós pregamos. Vamos lá, meu irmão, obrigado por você estar aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um comentário, Santa Teresa, intercedei por nós, Santa Teresa, rogai por nós, e se inscreva no canal, já clique em gostei, mande este evangelho para frente e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.